Pai do Senhor, povo de Deus, como vocês estão? Passando para dizer que Deus é contigo, que a presença de Deus é contigo, passando para te desejar um bom dia, um bom final de semana, que a glória e a graça de Deus esteja assim te protegendo, guiando os seus passos, guiando a tua família, protegendo a tua casa, protegendo os seus e não deixando que nenhum mal chegue à tua tenda e que as prosperidades e as bênçãos do Senhor descritas na Bíblia te alcancem. E que Deus te encha todos os dias de misericórdia. Sem muita demora, a palavra de hoje se encontra em Daniel, capítulo 6, e apenas o versículo, que é o versículo 10, que nos diz o seguinte: Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punhava de joelhos, orava e dava graça diante do seu Deus, como era o seu costume. Se você estiver com sua Bíblia de papel aí, grife essa parte, como era o seu costume, porque é sobre isso que iremos decorrer no decorrer do vídeo, é sobre isso que iremos falar. Aqui nós vemos uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, se não a mais conhecida, que é a história de Daniel na cova dos leões. Quando os amigos inimigos dele, pedem para que o rei assine um decreto a respeito de quem orasse a outros deuses, além de não ser ao rei, para quem fizesse petição a outros deuses, além de não ser ao rei, fosse morto e atirado na cova dos leões, a fim de que Daniel fosse pego e morto, porque antes eles tinham procurado algum defeito em Daniel e não encontraram. E não encontrando defeito em Daniel, eles resolveram atentar para ir de contra a sua principal qualidade, que era o quê? Orar. Eles queriam pegar Daniel de qualquer jeito. E para pegar Daniel de qualquer jeito, eles tiveram que fazer com que o rei assinasse esse decreto para que todos aqueles que fizessem petição a outros deuses, a não ser ao Deus do rei, morresse. Que no caso aqui, o rei Dário. E o que me deixa interessante é que foi posto o decreto, foi assinado o decreto. E todos aqueles que clamassem a outros deuses, eu não estou falando só ao Deus de Daniel, estou falando a qualquer outro Deus, que não fosse o Deus de Dário, fosse morto. Foi assinado. Daniel corria risco de vida. Daniel poderia ser morto. Daniel poderia ser devorado e destruído pelos leões. Mas mesmo assim, Daniel não desistiu. Não parou de fazer aquilo que ele já fazia. Muitas pessoas interpretam esse texto mal e dizem que Daniel fez aquilo logo após o decreto do rei, quando na verdade Daniel já vinha fazendo aquilo há muito tempo. Por isso que eu mandei grifar como era o seu costume, porque ele não foi orar para afrontar o rei Dário, ele não foi orar para mostrar para os inimigos dele que tinha medo, ele foi orar porque aquele era o seu costume, porque aquilo, aleluia, que ele foi fazer já era algo que ele fazia há muito tempo. E o decreto do rei Dário não ia anular a sua convivência, a sua intimidade com Deus. E a pergunta que eu quero fazer mediante este versículo é: como anda a sua vida devocional para com Deus? Como anda a sua devoção para Deus? Você é alguém que é totalmente devoto ou você é alguém que faz quando pode? Faz quando quer? A qualquer momento eu faço, qualquer hora eu faço. Se der vontade eu faço. Se vier tempestade eu faço. Mas enquanto eu estou na bonança eu não faço. Quem é você? Quem sou eu? Será que nós estamos levando uma vida devocional para com Deus, em que nada pode anular ou destruir aquilo que a gente já vive? Porque veio o decreto, veio os leões, veio os inimigos e Daniel continuou orando. Não para afrontá-los, mas como era o seu costume. Daniel não deixou que nada impedisse a sua vida devocional para com Deus. E quantas vezes hoje nós, eu e você, estamos impedindo a nossa vida devocional para com Deus por conta de pequenos problemas. Por conta de problemas que são minúsculos. Às vezes não são nem problemas, às vezes 9 horas é o horário que a gente decretou para orar.
9 horas é o horário que a gente decretou para levar uma vida devocional para com Deus. Porém, chega uma visita e a gente logo não faz, porque chegou a visita. Mas e aí? Quem é tua prioridade? A visita ou o seu Deus? Só que, Danilo, é muito fácil você dizer que Deus é sua prioridade, você falar que Deus é sua prioridade, quando em atos você não manifesta isso. É muito fácil eu dizer para vocês aqui que Deus é o meu tudo, que Deus é minha prioridade, que Deus é quem eu priorizo. E lá, na hora de orar, na hora de realmente mostrar que Ele é a minha prioridade, eu não faço. Eu priorizo outras coisas, porque quando eu deixo de orar para estar numa roda de conversa, sentado com os meus amigos, eu estou dizendo e decretando que os meus amigos é muito mais importante do que Deus. E é por isso que muitas das vezes, ou sempre, na verdade sempre, os nossos atos vai falar muito mais do que nossas ações, do que nossas palavras. Os nossos atos vão ir além, muito além do que aquilo que a gente fala. Se eu falo que eu me cuido e eu não tomo banho, então eu não me cuido. Ou, muito provavelmente, vou escandalizar vocês. Eu tomo banho, eu me cuido, mas eu não tomo banho. Aí você vai olhar e vai dizer, ele não falou que se cuidava, por que ele não toma banho? Isso eu estou usando um exemplo. É a mesma coisa eu dizer que eu priorizo Deus, mas troco meu tempo de Bíblia por telefone, troco meu tempo de oração por amizades, troco meu tempo de louvor para assistir série. Mas eu prego e falo a todos os dias que Deus é a minha prioridade, que a minha vida devocional para com Deus é a minha prioridade. Mas será? Está sendo mesmo a sua prioridade? Está sendo mesmo a primeira coisa que você faz todos os dias? E eu não estou falando primeira coisa que você faz todos os dias no sentido de acordar e já ir fazer. Mas eu estou falando no sentido de deu esse horário, foi esse horário que você definiu, é esse horário que vai ser. Quer queiram, quer não queiram. Quer Dário queira, quer Dário não queira. Se Dário decretar, se Dário assinar, eu faço. Se Dário não decretar, se Dário não assinar, eu também não faço. E aí? Está realmente priorizando como ele deve ser priorizado? Está fazendo como deve ser feito? E eu gosto muito de destacar isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Daniel olha, né, o texto vem relatar que Daniel olha, vê que Dário decretou a morte de todos aqueles que fizessem petição a outros deuses e foi orar. Mas o texto não declara que ele foi orar para afrontar. Ele foi orar como era o seu costume. Você tem orado como é o seu costume? Você tem levado a sua vida devocional para com Deus? Priorizado? Tendo um dia que Deus já sabe que você vai chegar no jardim para orar? Tendo um horário específico que Deus sabe que Ele vai chegar para conversar com você? Que você vai chegar para conversar com Ele? Tendo esse horário específico, esse horário. Não estou falando de depois, talvez, qualquer hora. Eu acordei 6, hoje eu oro 6. Eu acordei 7, hoje eu oro 7. Eu vou dormir 10, hoje eu oro 10. Eu vou dormir 11, hoje eu oro 11. Não. Eu estou falando de você decretar. Se é 8, é 8. Independentemente da hora que você acorda, independentemente da hora que você vai dormir. Se é 8, é 8. Isso é levar uma vida devocional para com Deus. É você priorizar aquilo que deve ser prioridade. E definir, decretar se esse é o horário de mim para com Deus, esse é o horário de mim para com Deus. Se os amigos vierem, vou ter que dispensar. Se vier alguma outra coisa, vou ter que dispensar, porque esse é o meu horário para com Deus. Você tem seu horário para com Deus? Você está ali? Deus já sabe lá no céu qual é o horário que Ele tem que baixar os ouvidos para ouvir sua oração? Ou será que você pega Ele de surpresa? Ou será que você vai ter que fazer outras coisas aqui para afrontar? Ah, agora que está proibido de orar, eu vou orar, que é para afrontar, para mostrar para Ele que Deus é maior. Não. Deus não é Deus de afronta.
Deus não é Deus de briga, Deus não briga com ninguém, Deus não precisa brigar com ninguém. Não, 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 não. Para com isso, para com esse pensamento e comece a atentar para quando vir o decreto você dizer, rapaz, eu vou ter que orar, por mais que esse decreto foi levantado, por mais que esse decreto foi assinado, porque eu já orava antes. Tenha a sua vida devocional para com Deus. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. O seu melhor. O seu melhor. Sabe por quê? Porque Deus quer o seu melhor. Deus não quer o seu maior. Porque eu te digo, não adianta nada gastar 2 horas fazendo algo para Deus, mas para se mostrar. Para mostrar que é, para mostrar que tem, para mostrar que pode. Saiba de uma coisa, Deus recebe a oração daquele que ora 10 minutos, mas entregando a Deus o melhor que pode, com o coração contrito, com o coração quebrantado, não para mostrar que é maior, não para mostrar que é melhor, mas para mostrar para Deus que está disposto e disponível, do que a sua oração feita por 2 horas consecutivas com as melhores palavras, aleluia, com a melhor teologia, mas só para mostrar que pode, só para mostrar que é. Então comece a ter como prioridade a sua vida devocional para com Deus e comece a buscá-lo todos os dias, naquele mesmo horário. Faça-o entender, por mais que ele seja onisciente, mas faça-o ele entender que quando ele baixar às 9 horas, às 8 horas, às 10 horas, o ouvido, ele vai ouvir a sua oração, em específico a sua oração. Porque assim você crescerá espiritualmente de uma maneira linda, de uma maneira plena. Fique na paz, que Deus te abençoe, que a graça te alcance e que as misericórdias do Espírito Santo nunca te abandonem. Se puderes, curta, comente, compartilhe, se inscreva e ajude nesta obra, porque não estamos aqui para fazer nossa vontade, mas estamos aqui para fazer a cada dia a vontade de Deus. Fique na paz.